Amém, irmãos. Um bom dia a todos. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos iniciar nossa reunião liderando em cooperação. Quero abrir com os irmãos a palavra aqui em 1 Coríntios capítulo 3. Eu vou ler rapidamente aqui o versículo do 18 até o 23. Os irmãos acompanhem, por favor. 1 Coríntios capítulo 3, do 18 até o 23. Diz assim: aqui o título fala sobre a sabedoria humana sem valor. É importante a gente entender o que significa essa palavra. Sabedoria humana sem valor. A palavra sabedoria na Bíblia, irmãos, sabedoria só tem Deus, né? E o Espírito Santo habita agora em nós e através dele a sabedoria de Deus é liberada para nós. Então, o que significa a palavra sabedoria? Significa uma orientação que ela deve ser observada e obedecida, para que Deus, seja conhecido de todos os homens. E é importante a gente lembrar que a gente veio para a vida da igreja para aprender a ser servo, né? Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: quem quer ser servo de Deus? Levanta a mão. Todo mundo quer ser servo de Deus, né? O servo de Deus, ele é dotado de uma manifestação não parcial, mas absoluta do Espírito Santo de Deus. Aí vemos nossos irmãos no passado, né? O Espírito Santo usava aqueles irmãos de forma poderosa. Nós queremos ser servo de Deus. Um servo de Deus permite que esse Espírito que habita use ele de forma incondicional a qualquer momento, a qualquer horário. E não tem barreiras, limites e cercas que possa assim, barrar esse Espírito Santo. Quem quer ser servo é assim. Nós todos queremos ser servos. Viemos para a vida da igreja para ser servo, aprender a ser servo, né? Porque ninguém sabe. Então, como é que a gente aprende a ser servo? A gente começa a exercitar a dependência do Espírito Santo e gradativamente a unção interior começa a governar a nossa alma, a ponto que a gente vai ter sim aquela experiência dos nossos irmãos no passado. Estevão, pastor Paulo, Pedro, amém? Então, mais uma vez a pergunta: quem quer ser servo? Levanta a mão, irmão. Isso, todo mundo quer ser servo. Agora, quem é que quer ter uma vida de servo e morrer como servos de Deus no passado? Porque os servos de Deus, eles não tinham nem onde morar. A Bíblia diz que certa vez, disseram para Jesus: Jesus, eu quero ser servo de Deus, eu quero te seguir. E Jesus disse: olha, as raposas têm seus covis, as andorinhas têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, o servo de Deus, não tem nem onde reclinar a cabeça. Então você tem que ter certeza se você quer ser servo de Deus. Porque só servo que vai emplacar o arrebatamento. E servo de Deus, ele coloca Deus sempre em primeiro lugar. Então a gente vê, todo mundo quer ser servo, né? Mas quem é que quer morrer como um servo? Estevão morreu apedrado. Será que você aceitaria ser apedrejado? E não literalmente hoje, mas na nova aliança, assim, a revelação de ser apedrejado é ser julgado, ser criticado, ser caluniado, mas continuar sendo servo. Porque é bem fácil, as pessoas olham as nossas caídas aqui, as nossas fraquezas, nossos pecados, e servo de Deus, cheio de pedra nos apedrejando. Isso é fácil. Mas aquele que está sendo apedrejado, caluniado, julgado, criticado, blasfemado, se ele quer ser servo, ele se mantém firme na produção de Deus. Então, Paulo mesmo, ele estava assim, nas pregações dele, estava em ascensão, o Evangelho do Reino, na época de Paulo. E aí chegou duas moças, profetas, pegaram a cinta de Paulo e começaram a profetizar: o dono dessa cinta vai morrer, E Paulo olhou aquilo ali e ele
ouviu aquela profecia e aqui dentro dele testificou assim, eu vou morrer. E ele disse, não importa. E eu sei que o que me aguarda em cada cidade quando eu vou pregar o evangelho é naufrágio, é serpente me picando, é frio, é fome, é muita dificuldade. Mas eu quero ser servo do Senhor. E aí ele morreu decapitado, né, irmãos? Não é que você vai morrer decapitado literalmente, mas se você quer ser servo no mundo espiritual, Deus vai tirar a tua cabeça natural. E você não vai mais pensar sem Deus, não vai mais ver sem Deus, não vai mais ouvir sem Deus, não vai mais falar sem Deus. Então eu tenho que rever de novo se eu quero ser servo. Né? Porque o pessoal acha que ser servo é a manifestação de dons e dons e dons. Não. Ser servo é não ter mais vida própria. E aceitar tudo que vem de Deus, as bênçãos, como as provas intensas que ainda virão. E não baixar a tua produção para Deus. Eu entendi isso há alguns anos, irmãos. E graças a Deus, Deus tem me mantido, não importa a situação. Se tem 100, se tem 200, se tem 1000 pessoas, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se eu tenho saúde, não tenho saúde. Eu entendi assim, ó, que quem quer ser servo não pode viver pela sabedoria humana. Lembra a introdução? Sabedoria, o quê? A palavra sabedoria é um habitador que te orienta você a ser servo. Então, no título aqui diz assim, ó, a sabedoria humana não tem valor. Ou seja, aquele que te dirige de forma natural é o diabo. Porque ele não cogita as coisas de Deus, ele não bota as coisas de Deus em primeiro lugar, sabe? Ele te convence de que você falhando com Deus, Deus está unido e integrado com aonde você está indo, o que você está fazendo, o que você está falando, o que você está pensando. Não, sabedoria humana não tem valor. Por que o apóstolo Paulo aqui, irmãos, cheio do Espírito, aqui trouxe esses versículos aqui, esse pequeno trecho aqui? Porque a igreja, essa primeira carta à igreja de Corinto, era uma igreja nova, então eles não tinham assim um governo do Espírito Santo na alma deles, né? Eles trabalhavam muito para Deus, mas a maioria dos movimentos deles eram independentes de Deus, era por euforia, era por popularidade. Prova que ele disse, tem uns que dizem que eu sou de Cefas, outros dizem que eu sou de Cristo, outros dizem que eu sou de Paulo, outros dizem que eu sou de Apolo. Então, o que movimentava a produção deles para o reino não era Cristo. Eles tinham preferências. Então tem coisas que eu faço para Deus, que eu estou cheio de Espírito. Aí tem coisas que Deus manda eu fazer, que vai quebrar com a minha alma, e eu digo que não, ou não é do Senhor, ou eu não consigo fazer. Não. Se você é servo, não existe, eu não consigo fazer. Se você é servo e você não faz, quer dizer assim, ó, eu não quero fazer. Seria muito mais bonito, né, a sinceridade diante do Senhor. E não buscar desculpas de respaldo para diminuir a tua produção ou até mesmo nem servir ao Senhor. Porque nós temos que chegar num estágio assim, irmãos, eu não quero fazer, eu não posso fazer, mas tem um que quer que tu faça e tem um que faz você poder fazer. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Agora lendo aqui, versículo 18, olha só. Ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria estultícia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Porque aquilo que você está pensando é aquilo que vai te guiar daqui um pouquinho. Entende? Aquilo que você está pensando, se não são as coisas lá do alto, irmãos, você não vai ser guiado pelo Espírito Santo. Se você está pensando em outras coisas terrenas e naturais, de fracasso, de perda, de insatisfação, essa coisa que vai te seguir.
Então, se você te acordar de manhã todos os dias e dizer assim, eu estou cansado, eu estou doente, eu estou com depressão, tu está pensando que essas coisas estão dentro de você, mas Deus já te livrou disso. É óbvio que vai chegar meio-dia, vai chegar o dia todo, você vai se sentir exatamente, porque a Bíblia diz lá em Provérbios, que nós somos o que pensamos. E organicamente, você está nessa situação de doença ou de saúde por aquilo que você coloca dentro de você. Porque tudo é alimento. Então eu fiz um exame agora outro dia, meu colesterol está lá em cima. Por quê? Como carne gorda, né? Então vou ter que mudar. Aí eu fui ver lá, meu triglicerídeo está lá em cima. Por quê? Porque eu como farinha, eu como pão. Gosto. Então, eu vou ter que mudar. Fui olhar minha glicose lá, dá pré-diabetes já. Eu amo doce. Vou ter que mudar. Então, por que eu fiquei com essas anomalias orgânicas? Porque uma sabedoria humana me conduzia. Começa o regime segundo, e passava segunda, e passava semanas na segunda, e passava meses. E eu não fazia, gente. E Deus dá sinais, dor nas pernas, dor nas veias, já me deu 3 dores aqui assim na veia do coração, aí comecei a me apavorar. Deus está dando sinais, você está com problemas naturais. Está aflito, problema espiritual, está ansioso, está preocupado. Deus está dando sinal. Não seguir mais pela sabedoria natural, porque ela é em vão. Ela não vai te ajudar e não produz nada para o reino. E aí ele segue dizendo, porque ninguém se gloria nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, existem 2 sabedorias, irmãos, que é a sabedoria do alto e a sabedoria terrena, que a Bíblia diz que ela é animal, ela é caída, ela é maligna, ela é diabólica. Mas que sabedoria é essa que é maligna e que é diabólica? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, essa sabedoria que está guiando a tua vida. Olha para mim, diz isso para mim. Tá, eu entendi. Ela é maligna, como é que Deus vai honrar, irmãos? Ela é diabólica, ela é terrena. Ela não cogita as coisas de Deus. Então, sabendo dessa verdade, como é que eu vou deixar essa sabedoria, que aqui o título diz, que é humana e sem valor, me guiar? A gente condiciona os mandamentos de Deus para obedecer a Deus. Não. Eu sempre conto esse testemunho. Tinha um irmão lá no passado, que ele tinha um Escort bem velho, caindo nos pedaços. E eu tinha uma moto bis amarela. E ele dizia assim, irmão, o dia que Deus me abençoar com uma Kombi 0, eu vou trabalhar para Deus. E eu disse para ele assim, eu vou trabalhar para Deus com uma bis amarela. E a Neuza lembra, eu pegava aquela bis e ia nos grupos familiares com chuva, irmãos. Eu encapava meu violão com um saco plástico, botava uma roupa de motoqueiro, a prova d'água, e eu ia para o quartel fazer louvor. Toda semana tinha, né, Neuza? E Deus começou a me abençoar. E aí eu tive meu primeiro carro, e depois o meu segundo carro, depois o meu terceiro carro, meu quarto carro, meu quinto carro, meu sexto carro, meu sétimo carro, meu 8º carro, tudo 0. E aí fui para a missão, tudo. E aí um dia eu encontrei ele e perguntei, irmão, como é que tu está? Não, saí da igreja. Saiu da igreja? E como é que o teu carro? Está ali, meu Escort. É o mesmo carro, velho. E o crente está assim. Ele condiciona. Se Deus fizer alguma coisa para mim, eu faço. E esquece, irmãos. Isso é sabedoria humana caída diabólica. Faz sem esperar nada em troca. Que Deus tem muito mais do que você pensa e imagina. Ele vai te alcançar. Amém? Pode ter certeza. Então eu queria deixar esse trecho aqui que o apóstolo Paulo falou isso aí para uma igreja que estava com muitos problemas.
E hoje a igreja de Jesus na terra está com muito problema. Conhecemos a palavra, pregamos a palavra, mas, irmãos, quando entra na sabedoria divina, que é a prática, a gente barra. E aí a coisa está do jeito que está, né? Mas dá para mudar. Você consegue mudar se assim proceder diferente. Não use mais a sabedoria humana para guiar a tua vida, porque ela vai sempre te enganar, irmãos. Amém? Então eu vou pedir aqui para a irmã Silvana vir fazer uma parte aqui de compartilhar, né? Bom dia, irmãos. Deus abençoe todos. Eu vou compartilhar com vocês o seminário Liderando em Cooperação, a mensagem 16, que fala assim, o fluir da autoridade. E tem tudo a ver com o que o pastor acabou de falar aqui, da gente não andar pelos nossos próprios conselhos, né, que fala nessa mensagem, porque a gente não vai obter a vitória. A vitória está em obedecer aquilo que Deus fala para a gente fazer, mesmo falar, né? Então, nessa mensagem, foi falado de Lucas 9, 1 e 2. Se vocês quiserem acompanhar, Lucas 9, 1 e 2. Eu vou ler, senão não dá muito tempo, né? Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Aqui falou que Jesus convocou os 12 discípulos, né, para conversar a respeito de autoridade com eles. E Jesus nos chama, essa reunião que a gente faz aqui, é a mesma coisa que ele fez com os discípulos. Ele convocou, então nós fomos convocados, né, a vir na igreja. Para quê, irmãos? Para Jesus, ele nos convocou aqui para nos deixar adequado para cumprir o plano de Deus aqui na terra. Essa mensagem é longa, e se vocês quiserem lá acessar, o início ele fala muita coisa assim, detalhada do plano de Deus. Então, só que eu não vou falar aqui, porque toma muito tempo. Então, Deus tem um plano para todos nós aqui na terra, que é usar as nossas vidas para fazer a vontade dele aqui na terra, né? A gente faz parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo ele é governado pelo cabeça, que é Cristo, né? Então, quando a gente chega na igreja, a gente chega repleto de seres malignos aqui, né? Quando a gente vem do mundo, a gente vem cheio de problema, né? São seres malignos que habitam na nossa carne. E só Jesus pode libertar, irmãos, esses seres que habitam em nós. Só a ele foi outorgado esse poder e autoridade para expulsar esses seres, tanto da gente como usar nossas vidas para expulsar das outras pessoas. Então, só Jesus tem legalidade para fazer isso nas nossas vidas. Por quê? Porque ele que comprou as nossas vidas. Então, Jesus tem domínio sobre as nossas vidas e domínio sobre esses seres malignos. Então, Jesus tem autoridade, ele tem poder sobre todas as coisas. Nós, por nossa conta, não temos autoridade. A gente a gente adquire essa autoridade através do novo nascimento e do batismo, né? Aí a gente passa a ter, através de Jesus, essa autoridade de expulsar demônios. Esses demônios se manifestam através da natureza pecaminosa nas nossas vidas. E um dos exemplos que eu vou dar para vocês, através do amor próprio, do egoísmo, se achar melhor do que os outros, ou se achar menor também, faz parte da velha natureza. Então, por que acontece isso aqui? Satanás já entrou lá na queda, né, no início, na queda do homem lá. Ele quer atrapalhar a obra de Deus, ele quer atrasar a obra de Deus em nós. Essa obra que Deus faz nas nossas vidas, ela é de dentro para fora, não é do lado de fora. É dentro, é no nosso interior. Então, há uma transformação no nosso interior que só Jesus pode fazer.
E Satanás usa de estratégias na nossa vida, que o pastor falou, olha como é que bateu, pastor. Ele usa de estratégias, assim, usando a filosofia humanista, que é a razão, quer dizer, os nossos próprios conselhos, a nossa sabedoria, entre aspas, que não é sabedoria, o nosso jeito, isso aí não leva a gente a ter a vitória. Então, a gente precisa, Satanás usa disso aí para nos enganar, e a gente acha que está certo, mas não está, né? E o que Jesus quer da nossa vida? Satanás usa dessa filosofia humanista para causar resistência em nosso coração, e ele causa obstinação nos nossos corações para a gente resistir a Deus. Então, vem toda aquela, na mente da gente, toda aquela bagunça, aquela confusão, para a gente não obedecer ao Senhor. Né? Então, Deus quer nos libertar de tudo isso aí, expulsando esses seres do nosso interior. Até tem aquela palavra que Jesus expulsa os cambistas, né? do templo que pertence ao Senhor. E também aqui na palavra que Jesus tem autoridade para efetuarem curas. Quando a gente chega aqui na igreja, a gente chega cheio de ferida emocional. Essa cura é na parte emocional, e se Deus quiser nos curar na parte física também. Então, Deus tem autoridade para efetuar essas curas nas nossas vidas. Mas assim, irmãos, a gente quando a gente recebe Jesus e é batizado, a gente já recebe essa autoridade, só que ela não flui através de nós, assim, que a gente pensa que flui, mas ainda não flui. Nem por que essa autoridade ainda não flui. Ele até deu um exemplo assim, ó, que nós temos um reservatório em nós, e só que tem um registro desse reservatório, que ele pode abrir essas águas ou fechar. E o que significa esse registro? Se vai fluir ou não, é a nossa mente, né? Então, por isso que a gente precisa meditar na palavra, renovar a nossa mente, né? Para a gente adquirir a visão celestial, a gente tem que praticar e obedecer à palavra. O fato de praticarmos e obedecermos a palavra é a submissão a Jesus, né? E a partir daí, dessa submissão, dessa obediência, a gente vai ficar livre desses seres. Então, o meio da gente ser liberto é através da obediência à palavra, que daí vai entrar a autoridade de Cristo nas nossas vidas. E ele citou outra palavra também, eu vou falar para vocês, que é Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, nós estamos nesse tempo, irmãos. Jesus vai voltar, né? Então, até o dia dele voltar, Deus vai estar fazendo essa boa obra em nós, que foi tudo isso que eu falei aqui. Aceitar Jesus, Ele que vai fazer a obra no nosso coração. Aí a gente vai ficar livre desses seres espirituais até a segunda vinda de Cristo. Aí nós seremos vitoriosos pela transformação da nossa mente. Então, tem vários critérios a serem obedecidos aqui, né? Obediência, submissão, meditação na palavra, né? E ele citou também Romanos 13:1, que fala a respeito de autoridade. Se eu não me sujeitar a Cristo, não haverá fluir de autoridade. Vou seguir meus próprios conselhos e eu não vou obter vitória. Amém? E diante, ele falou outra coisa também aqui no versículo 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Às vezes, irmãos, Deus nos coloca em circunstâncias assim de curar, de orar pelos enfermos, né? E por que às vezes essa cura não é não acontece, né? O ministro já falou a respeito disso uma vez. Por que essa cura não acontece nas outras pessoas? Por que não flui essa autoridade de Cristo para expulsar esses demônios? Porque a falta de consagração em nós. A gente precisa nos consagrar e nos submeter a Cristo. Então, tudo depende do nosso obedecer a Jesus. Amém, irmãos? Creio que é isso. Vamos colocar em pé, irmãos? Nós temos um intervalo aí de uns 2 minutinhos para você abençoar a vida do teu irmão e logo depois do nosso culto de comunhão.